Romance de uma Rainha. Vera Krijanowski pelo espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. 10ª parte. Final. Capítulo 4. O bruxo revive em Mena. A execução do mago e dos dois haitenos, tão longamente protegidos pela rainha, causou, em Tebas, profunda satisfação, e isso por um duplo ponto de vista. A aversão inveterada dos egípcios contra todo estrangeiro estava afinal atendida, e desfeito o receio inspirado pelo perigoso sábio. Quem poderia adivinhar o que teria inventado, em sua sede de vingança? E milhares de peitos respiraram aliviados, à ideia de que ele estava morto. A alegria geral, causada por aquele afastamento de sanguinoso pesadelo, não era partilhada pela rainha, porque Nife continuava flutuando entre a vida e a morte, os terríveis acontecimentos da sua estada em Mênfis, o veneno bebido e olfatado, as lutas e as angústias dos últimos tempos haviam já quebrantado sua saúde, mas, a derradeira entrevista com Horenseb, e a reação violenta operada pelo antídoto que ele lhe fizera ingerir, arrasaram definitivamente o débil organismo. Devorada por ardente febre, perseguida no delírio pelas visões de recente passado, a desventurada criatura descrevia as cenas horrendas a que assistira no palácio de Mênfis, e o nome de Horenseb não lhe deixava os lábios. Tudo quanto Tebas contava em celebridades médicas reunia-se junto do leito da enferma, que Roante e Satati assistiam com absoluto devotamento, ajudadas pela nutriz fidelíssima, a qual não permitia a nenhuma outra serva tocar na adorada senhorazinha. Muitas vezes também a barca ou a liteira real parava no palácio de Sargon, e, olhar sombrio, fronte preocupada, a soberana se inclinava sobre a filha amada, cujo estado, quase desesperador, lhe penetrava o coração de amargura. Quando pensava naquele jovem rebento, tão ricamente dotado, que, descuidado e feliz, desabrochara para a vida qual flor orvalhadamente aberta, e que agora se encontrava em um estado pior do que a morte, quando via Nife destruída pelo criminoso divertimento de um homem a quem ela não fizera mal algum, e que, sabendo a que personagem atacava, havia, com as mãos sacrílegas e insolentes, enxovalhado e despedaçado aquela inocente vida, uma raiva sem classificação inflava-lhe o peito e fazia crispar os dedos. Desejaria torturar esse miserável, saciar-se dos seus sofrimentos, e ele havia achado o meio de iludir o castigo, empregando por instrumento de salvação, suprema ironia, a própria vítima que ele cegara. Mais de 3 semanas eram decorridas desde a morte de Horenseb. Numa tarde, o velho médico do templo de Amon-Ra veio visitar a doente, acompanhado de Roma, e ambos se curvaram ansiosamente sobre ela, que, exaurida e magra, repousava, olhos fechados, insensível a tudo. O fim se aproxima, e, salvo alguma imprevista reação, esse débil respirar cessará na aurora solar de amanhã, murmurou, tristemente, o velho. Pavor profundo cobriu o rosto do moço sacerdote, igualmente emagrecido. Em seu olhar, habitualmente tão doce e calmo, desenhava-se amargo desespero. Então, ficarei aqui até final e ministrar-lhe-ei as gotas que trouxeste, respondeu, com insegura voz. Está bem, fica, não a perturbes, porém, se o estado atual se mantiver. Dentro de 2 horas voltarei, e então veremos. Quando o velho médico saiu do aposento, Roma deixou-se cair numa cadeira, junto do leito, e seus olhos repararam por acaso na dedicada nutriz, acocorada à cabeceira, a cochilar de fadiga. Vai descansar por 1 hora, Beck. Roante deve chegar, e até lá eu velarei pela doente, e direi as preces necessárias. A escrava retirou-se docilmente, feliz por encontrar-se a sós, naquela hora suprema, com o ente amado, e que ia perder, ajoelhou e apertou entre as suas a pequenina mão, úmida e gélida, estendida sobre a fina coberta de lã violeta. Nife parecia mergulhada numa espécie de letargia, olhos semifechados, boca entreaberta, respiração imperceptível, os traços fisionômicos já denotando qualquer coisa de rigidez da morte. Olhos obscurecidos pelas lágrimas, o jovem sacerdote inclinou-se sobre ela, jamais lhe fora tão querida quanto naquele instante. Que importava, se, por indigno artifício, lhe tinham roubado o coração de Nife?
seu primeiro e puro amor pertencerá-lhe. Oh, se pudesse prolongar aquela vida que se extinguia, fosse isso mesmo sem nenhuma esperança para ele. Os homens eram ineficientes, sem dúvida, mas, as divindades que ele adorava, elas, não tinham poder de afastar a morte. Apertando febrilmente a pequenina mão que retivera entre as suas, Roma ergueu os olhos para o azulado céu que se percebia pela varanda, e ardente prece subiu de seu atormentado coração rumo das forças do bem. Qualquer que seja o nome que se lhe dê, Amon-Ra ou Deus, Ísis ou Virgem Maria, é sempre para o princípio divino, a fonte pura e renovadora que retempera a alma e o corpo, que o homem abre caminho, implorando do Criador socorro para a sua criatura, lá onde a cega sabedoria humana, impotente, se detém. Ardente qual labareda, porém pura e despida de egoísmo, subia a invocação de Roma, toda a sua alma parecia fundir-se em um único desejo, arrancar a destruição à mulher que ele amava mais do que a si mesmo. Ignorava ele que a torrente de vibrações que se exalavam do seu ser, unidas ao fluido divino, desciam em quentes e vivificantes eflúvios sobre o organismo enfermo, purificando-o, enchendo-o de novas forças, realizando aquele milagre de ressurreição que implorava. Absorvido em sua fervorosa prece, não se apercebeu de que, por detrás dele, o reposteiro fora afastado e que Atazu aproximara-se, sem ruído. Sombria e desesperada no fundo da alma, viera passar os derradeiros instantes junto da filha agonizante, pois os médicos lhe tinham dito não alimentar esperança alguma. A vista de um homem ajoelhado à cabeceira de Nif a surpreendera, mas, reconhecendo Roma e notando a sua concentração estática, compreendeu que ele orava, e, como se tão ardente invocação a contagiasse, foi tomada igualmente do desejo de orar. A piedade humilde e confiante faltava totalmente à orgulhosa filha de Tutmesi, que se automirava por descendente dos deuses. Os desenganos e os sofrimentos que a haviam atingido durante a existência, despertaram-lhe cólera e rebelião, as vitórias pagara às divindades, com dádivas e sacrifícios dignos delas e dela. E para obter a cura de Nif oferecera sacrifícios em todos os templos de Tebas, mas, a ideia de orar, ela mesma, nunca lhe ocorrera. Num momento, à vista daquele fino rosto imobilizado, fiel imagem do único homem que amara, a alma cedeu, e ela se sentiu tão fraca e impotente quanto o mais pobre dos seus súditos. Junto daquele leito de morte, cessava o seu poder, contra a força incoercível que ia apossar-se do ser que ela amava, só lhe restava um recurso, a prece. Baixando a altaneira fronte, mãos juntas de encontro ao peito, Atazu orou, pela primeira vez quiçá, do fundo da alma, aproximando-se, suplice, da divindade. Enquanto os dois amorosos corações por ela assim rogavam, ligeiro rubor coloriu as faces diafanas de Nif, sua respiração acentuou-se, as pálpebras fecharam e o torpor mudou-se em sono. Erguendo a cabeça, a rainha notou, de imediato, essa transformação, estremeceu, aproximou-se vivamente e, cheia de nova esperança, inclinou-se sobre a doente. Tal movimento despertou Roma do êxtase, recuou rapidamente, para saudar Atazu, segundo a etiqueta, mas esta, voltando-se para ele, com a maior benevolência, pousou-lhe a mão sobre o ombro, e disse: Tua prece, Roma, esclareceu-me, e juntei a tua à minha rogativa. Talvez os imortais nos deem o que recusaram as dádivas e sacrifícios e a ciência dos nossos médicos, a vida de Nif. Convenci-me também de que nenhum coração mais fiel do que o teu vibra por esta criança, que te amou de toda a alma, antes do veneno lhe perturbar a razão. Eu te prometo, pois, nesta hora solene, que, se Nif restabelecer-se e seu coração voltar a ti, farei dela tua esposa. Fremente, sob a ação de múltiplos sentimentos, o moço sacerdote prosternou-se e agradeceu à rainha, depois, colou os lábios nos dedos mornos de Nif. E, quando, meia hora mais tarde, veio o médico, este constatou que a enferma dormia profundamente, o corpo inundado de abundante suor. E murmurou, com os olhos a brilhar: Filha de Ra, um grande milagre acaba de operar-se, pela vontade de teu divino pai, a princesa viverá.
Durante a convalescença de Nif, que com extrema lentidão retornava à vida e à saúde, uma outra vítima de Horenseb olvidava suas desventuras e sofrimentos, com a despreocupação da mocidade, Ísis, que, de dia para dia, recobrava as forças e beleza. Por outro lado, sua posição em Tebas era tão agradável, que contribuía consideravelmente para o restabelecimento moral e físico. Tornara-se herdeira rica, graças à generosidade da rainha, que, aos haveres de Hartatef, juntara ainda a soberba moradia doada por Tutmés a Néfites e que ficara também sem dono. Além disso, a parte que tomara no sangrento drama do nigromante rodeara de romanesca auréola, e excitara geral interesse em seu favor. Nas mais aristocráticas casas, recebiam-na com agrado, e Roante tomara verdadeira amizade por ela. Ísis era, pois, frequente visitante do lar do chefe das guardas, agora aumentado de uma sobrinha, filha de um irmão, da qual fora recentemente nomeado tutor. As Nef e Ísis simpatizaram-se rápida e mutuamente, e muitas vezes um círculo de adoradores e pretendentes reunia-se na hospitaleira mansão de Shinumotep, em torno das duas moças. Entre os mais frequentes visitantes, e melhor acolhido, contava-se Queniamun, ao qual o chefe das guardas e esposa mostravam constante gratidão, pela auspiciosa interferência que lhes propiciara o casamento. Roante, principalmente, não podia pensar sem tremores na sorte amarga que lhe estaria reservada se unisse a Mena, o libertino, egoísta e perdulário, e olhava Queniamun, que a prevenira tão oportunamente, como o fundador da sua felicidade. As visitas, cada vez mais amiudadas, do oficial tinham, aliás, um determinado fim: desposar Ísis, agora bastante rica para lhe assegurar independência, e da qual apreciara o espírito, a honestidade e o denodo. A jovem também se habituara a ele. A sua vida em comum em Mênfis, desde a conjura contra Horenseb, havia criado entre ambos uma intimidade e uma solidariedade excepcionais. Assim, acolhia favoravelmente as aproximações do moço oficial, que Roante protegia abertamente, persuadindo Ísis de que precisava de um protetor, e de que jamais encontraria esposo mais digno do que Queniamun. Ísis deixou-se convencer sem muita dificuldade. O amor que lhe inspirara Sargon dormitava sempre no fundo do coração, mas, o príncipe estava morto, sem jamais haver correspondido, por um olhar sequer, ao seu tácito e fiel afeto. Queniamun era jovial, bom, amável, conhecia o seu antigo pendor amoroso, e a perdoava. Que poderia desejar de melhor? Em vista de tão boas disposições de ambos os lados, não demorou o noivado, e, 4 meses após a morte do bruxo, festejou-se o matrimônio de Ísis e Queniamun, na residência de Roante, que assim quis fazer-se de mãe da desposada. Mais de um, entre os jovens, invejou a boa fortuna de Queniamun, porém, nenhum com o despeito de Mena, não que este pensasse em casar-se com Ísis, pois, em sua vaidade, considerava-a muito inferior pela origem, e sim porque toda a felicidade alheia o irritava. Em verdade, ele pretendia reparar sua situação por meio de casamento rico, mas, depois do fracasso com Roante, não tinha tido sorte, e muitos soberbos partidos lhe haviam fugido das mãos, e o pensar que Queniamun encontrara uma formosa e rica mulher, ofuscava-o, numa espécie de ofensa pessoal. Apesar do seu patrimônio, dos subsídios de Nif e das consideráveis somas que houvera de Horenseb, estava sempre carente de dinheiro, e seu conceito, em Tebas, deixava muito a desejar. Nos últimos tempos, principalmente, perdera muito no jogo, e sua ligação com celebrada cortesã, dera bastante que falar em toda a cidade. Tal reputação de dissipador e libertino, afastava as mulheres ricas e sensatas. Mena, porém, disso não desconfiava, e, na sua fatuidade cega, considerava-se irresistível. Entretanto, a contrariedade que experimentara com o matrimônio do colega seria esquecida, quanto outras do mesmo gênero, se um fútil incidente não o tivesse impelido para uma nova pista. Mena era assíduo frequentador da casa de Tuaá, apreciava as festas originais, os banquetes soberbos que a viúva e sua filha organizavam, com refinado gosto, e era um ponto de encontro da juventude dourada, de Tebas e de todas as belas mulheres que não faziam questão de prudência e virtude.
Em uma dessas reuniões, alguns dias depois do casamento de Queniamun, falava-se da festa que Roante dera por aquela ocasião. Sim, foi soberba, diverti-me maravilhosamente, e desejaria que semelhante festa se repetisse em breve, exclamou um oficial, que fizera entusiástica descrição da felicidade de Queniamun e da formosura da noiva. E acrescentou, a rir, Mena, tu bem podias ensejar essa oportunidade, casando-te. Asnef, a sobrinha de Shinumotep, parece ter sido criada com endereço a ti, é encantadora e imensamente rica. O caso oferece apenas uma dificuldade, ele não frequenta a casa do chefe das guardas, pois ali vê sempre, em Roante, o desdém que a fez colocar a coroa de noivado na cabeça do vizinho da esquerda, em vez do da direita, observou, maliciosamente, Neferte. Mena enrubesceu vivamente, e respondeu, despeitado. Só posso felicitar-me de tal desdém, que me poupou de uma esposa ciumenta, coquete e passavelmente madura. Shinumotep bastante se enciumava a esse tempo, e, à conta própria, mentiu muito a meu respeito, e, por suas intrigas, chupitou a viúva. Foi bem punido, porque não é ele, e sim a mulher, quem manda em casa. Toma cuidado, para que ele não te prejudique ainda uma vez, fazendo que a sobrinha saiba que és jogador, perdulário e caçador de mulheres, disse, chacoteando, a incorrigível Neferte. Seria duvidoso para ele vencer desta vez, se eu tentar a aventura, não sou daqueles que as mulheres recusem para marido, respondeu Mena, empertigando-se, com fatuidade. Esta palestra, provocada por acaso, chamou a atenção de Mena para Asnef, e, por duplo motivo, lhe inspirou o desejo de desposá-la. Primeiramente, soube, de segura fonte, que os haveres da jovem eram dos mais consideráveis, depois, nele fervilhava a vontade de causar um dissabor a Roante e ao marido, forçando-os a conceder-lhe a sobrinha, malgrado a frieza e nenhuma estima que lhe testemunhavam, desde o caso da múmia penhorada. Contudo, o projeto era de difícil execução, e, após algumas infrutíferas tentativas de aproximação, Mena, que se estimulara cada vez mais, resolveu empregar um meio extremo. No entanto, para boa compreensão do plano que forjou, durante uma noite de insônia, é mister retrogradar e referir alguns fatos supervenientes, desde a descoberta dos crimes de Horenseb. Quando da prisão do príncipe Tutmés, após o assassínio de Sargon, Mena estava de guarda nos apartamentos do prisioneiro, e foi colocado na porta da câmara onde o situaram. Tutmés, ao recobrar os sentidos, estava extremamente agitado, e encarava a sua situação sob as cores mais sombrias. Pensou, com secreta aflição, em que, se um inquérito descobrisse ser Néfites, a mulher que ele enriquecera, possuidora do formidoloso veneno do feiticeiro, isto constituiria perigosa arma contra ele. Atormentou o espírito para encontrar um meio de suprimir das mãos de Néfites o frasco vermelho, o delator testemunho. A presença de Mena, que julgava ser-lhe inteiramente dedicado, pareceu-lhe um favor dos deuses, e, aproveitando o primeiro momento propício, ordenou ao oficial dirigir-se secretamente à casa de Néfites, inabitada naquela ocasião, e procurar, entre as coisas domésticas da jovem ausente, um frasco que descreveu minuciosamente, pelo achado do qual prometeu régia recompensa. Ao amanhecer, quando substituído, Mena executou a incumbência, sem êxito, porém, na busca, e só os falatórios nas ruas, a respeito dos sortilégios de Horenseb, abriram-lhe os olhos sobre o conteúdo do frasco desejado por Tutmés, e esclareceram para ele, com uma nova luz, o súbito favor do príncipe. Lamentou não ter encontrado o precioso vidro, mas, com a habitual duplicidade, resolveu prevenir Horenseb do perigo que o ameaçava. Já descrevi, em lugar próprio, a visita de Mena ao palácio de Mênfis, mas deixei de mencionar, que, tendo ouvido de Horenseb a notícia da morte de Néfites, dirigiu-se, ao sair do palácio, à casa desta, guiado pelas indicações do príncipe, e, lá penetrando sem dificuldade, atordoou com imprevista bordoada o pobre velho escravo que vigiava a porta. Desta vez, foi feliz, porque achou o frasco, pela metade com o perigoso líquido. Primeiramente, pensou em captar, com esse achado, as graças de Tutmés ou da própria rainha,
conforme as circunstâncias, mas, regressando a Tebas, encontrou diferentes situações. O jovem vice-rei da Etiópia deixara a cidade nessa manhã, e, pelo rumo que tomava o processo, julgou mais prudente ocultar a viagem a Mênfis, e esconder o frasco. Foi a esse meio infalível que Mena resolveu recorrer, para assegurar-se do amor e da mão de Asnef, mas conhecia todo o perigo do cometimento, e agia com tanta astúcia quanto prudência. Precisava principalmente precaver-se de Roma e Nife, que poderiam identificar o perfume delator, isso porque, além do mais, escolhera a casa da irmã para principal teatro da sua maquinação. Asnef ia ali muitas vezes, sozinha ou acompanhada de Roante, e em nenhum lugar teria tanta facilidade de aproximar-se da jovem. Cautelosamente, espreitando cada ocasião favorável, pôs em execução o projeto. Emprenhara de perfume um precioso amuleto, que prende ao colar, quando, sem ser observado, se encontrava com Asnef, e, então, buscava meio de fazê-la examinar a joia, cujo aroma agia tão violentamente sobre a moça, que ela se sentia mal, sem suspeitar, como era natural, qual a origem da indisposição. Mena, ele mesmo, também sofria idênticas consequências, cada vez que usava o amuleto, isto porque ignorava qual a dosagem suficiente. Contudo, o projeto triunfou, Asnef cativou-se violentamente por ele, visitou Nife, cada vez mais, e terminou por declarar a sua paixão. À vista disso, Mena fez-lhe beber algumas gotas do líquido, para prendê-la definitivamente e tornar impossível um recuo. Em consequência de tal ingestão, Asnef ficou gravemente indisposta, teve febre, e misturou o nome de Mena a todas as fases das divagações, porém, a jovem e robusta natureza venceu o veneno, restando apenas uma irritação excessiva e um cego amor pelo oficial. Roante e o marido estavam desolados, o pensamento de dar a sobrinha ao libertino jogador, que tanto desprezavam, exasperava-os, e Asnef estava a tal ponto exaltada e rebelde a qualquer persuasão, que temiam um escândalo. De resto, nem por um instante sequer tiveram ideia de que esse amor tivesse causa oculta, e uma única pessoa disso teve desconfiança, Roma. O langor de Asnef mesclado de superexcitação, lembrava o estado de Nife, e muitas vezes surpreendera em Mena um olhar estranhamente inflamado e olhos perturbados, semelhantes aos de ébrio, embora sabendo que o oficial não podia embebedar-se assim subitaneamente, nada tendo bebido. Em vão o moço sacerdote observou e fez perguntas à jovem, nada surpreendeu de decisivos, e as respostas de Asnef convenceram-no de que jamais lhe haviam sido oferecidas rosas vermelhas, e de que tal amor não evocava com elas qualquer fato particular. Algum tempo depois, Mena fez o seu pedido, e, se bem que a contragosto, foi aceito e recebido, na qualidade de noivo, na casa do chefe das guardas, e o casamento marcado para 3 semanas a partir dessa data. Mena, no auge do triunfo, afamou-se ativamente em preparar uma principesca residência para receber a linda esposa, ancho de orgulho, atirava ouro a mancheias e a arrogância não tinha limites, experimentava uma satisfação toda particular com a cólera, apenas disfarçada, de Shinomotepe e da esposa. Sem embargo da brilhante vitória de todos os seus projetos, a vaidade superexcitada sonhava novos triunfos, e, querendo assinalar o matrimônio com algo de especial e grandioso, buscando alguma invenção adequada a esse fim, teve a desastrada ideia de fechar a sua vida de solteiro com várias conquistas fora do comum. Não possuía ele o irresistível meio de fazer-se amar. E que ciúmes despertaria a sua boa sorte, se as belas mulheres de Tebas se apaixonassem por ele, mesmo na véspera do casamento, e suspirassem a seus pés, abandonando traidoramente maridos e amantes. Tal projeto arrebatou-o, positivamente, e, sem mesmo pensar nas possíveis consequências de tão infame abuso de confiança, dirigiu-se à casa de Toaá, que havia escolhido, não para confidente, mas para instrumento de suas futuras conquistas amorosas. Após amistosa conversação, Mena declarou à viúva ter ido solicitar-lhe o grande favor de organizar em sua casa uma grande festa, custeada por ele, e que ali reuniria uma vintena de mulheres designadas por ele. Quero, uma última vez, em plena liberdade, estar em festa, com pessoas amáveis,
que sempre me testemunharam muita bondade, e oferecer a cada uma delas uma lembrança, disse, a rir. Não as posso convidar para minha casa, e mais tarde terei mesmo de manobrar com os ciúmes de Asnef, que são ferozes. Isso quer dizer que, por algum tempo, seremos privados da tua convivência, porque, sem dúvida, a tua futura nos detesta, tanto quanto essa delambida de roante, respondeu Tuaa, alegremente. Não importa, aqueço ao teu pedido e reunirei minhas amigas, em tua honra, mas, a minhas expensas. Mena protestou, e, após discutirem, ficou assentado que o oficial ofereceria as frutas e o vinho, e Tuaa o restante necessário para o festim, que foi marcado para a antevéspera do casamento. No dia da reunião, Mena remeteu desde cedo as provisões combinadas, mas, fechado na sua câmara, preparou sozinho a bebida enfeitiçada que lhe devia proporcionar um triunfo, com o qual já se deleitava por antecipação. Decidira oferecer a Tuaa magnífica ânfora esmaltada, cujas alças, ornamentos e tampa, em forma de cabeça de bode, eram de ouro. As outras mulheres, em número de 22, Neferte inclusive, copos ricamente incrustados. Fez encher a ânfora do mais caro vinho e nela despejou, sem pestanejar, uma quantidade do perigoso líquido que teria bastado para Horensebe gastar em suas orgias durante um mês. O vinho fervilhou por momentos, pareceu enegrecer, mas, ao termo de um minuto, retomou a primitiva coloração e aparência, o aroma, suave porém atordoante, que imediatamente se espalhara no ambiente e causara um rubor flamejante nas faces de Mena, evaporou-se rápido. Perfeitamente satisfeito, trauteando licenciosa canção, repôs o frasco, quase vazio, na caixinha onde o escondia. Chegando à casa de Tuaa, encontrou todos reunidos. As frívolas e lindas criaturas, de reputação um tanto esfolada, frequentadoras da viúva, formavam um enxame brilhante e enfeitado, que rodeou o herói da festa, duplamente herói, porque era o único homem presente. Palestrou-se alegremente, e, depois, foram para a mesa. Ao meio do repasto, Mena voltou-se para a dona da casa e pediu desse entrada aos escravos que aguardavam fora com as dádivas destinadas aos convivas. À vista da admirável ânfora e dos copos magníficos, a própria Tuaa ficou maravilhada, e um verdadeiro coro de louvores elevou-se para gabar a generosidade do doador. Mena recusou os agradecimentos, com amável modéstia, e, pegando a ânfora, fez ele mesmo o giro em torno da mesa, enchendo os copos, que as mulheres esvaziaram de uma vez, à sua saúde. Em seguida, voltou ao seu lugar e observou, com astuta curiosidade, o que ia acontecer. Bem pronto, a jovialidade tomou estranho colorido de animação, rubores súbitos correram pelo rosto e pescoço das mulheres, olhares ardentes e apaixonados firmaram-se sobre o oficial, que, extremamente divertido e fingindo indiferença, aguardava o momento em que todas se prosternariam a seus pés. Saboreando de antemão esse triunfo, considerava-se um segundo Horensebe em seu palácio de Mênfis. Apesar da astúcia e da duplicidade que desenvolvia por vezes, quando a sua rapacidade estava em causa, Mena era um homem curto e de inconcebível cegueira na vaidade. Sem dúvida, fosse ele homem de inteligência, não teria jogado imprudentemente com o terrível veneno, cujo emprego, quando não estritamente dosado, acarretava, infalíveis, a loucura ou a morte. Sem tal cegueira, ter-se-ia amedrontado ante a cor violácea que tingia as faces das vítimas, com o brilho sinistro dos olhos, com os tremores convulsivos que lhe sacudiam os corpos, com os olhares, ávidos e selvagens, que aquelas belas aleonadas firmavam sobre ele, curvadas sobre si mesmas, à maneira dos tigres quando se aprestam para saltar. Contudo, couraçado na sua orgulhosa estupidez, não enxergava, nem compreendia coisa alguma, quando, subitamente, dois braços fecharam-se sobre o seu pescoço, em um nó férreo, e um hálito de fogo queimou-lhe a face. Era Neferte, que, olhos injetados de sangue, espumando na boca, se prensava contra ele. Tomado de assombro e de contrariedade, quis repeli-la, mas, como que hidrofoba, ela mais se agarrou e lhe ferrou os dentes no rosto. Mena gritou, debateu-se, quis fugir, porém já outros braços enlaçavam-lhe o talhe e as pernas, de todos os lados,
corpos flexíveis comprimiam-no, semblantes horrendamente crispados, de bestial expressão, inclinavam-se para ele e lhe metiam as unhas na carne, com uivos de animal feroz. Mena era robusto, o terror decuplicava-lhe as forças e resistiu, por instantes, ao furioso ataque da matilha embravecida, que ele mesmo havia excitado. Calcado de todos os lados, de pernas para cima, meio sem respiração, rolou por terra, retorcendo-se por entre gritos atrozes, no meio da pequena turba humana que rugia em seu redor. Toda esta cena desenrolara-se tão rapidamente, que os escravos, petrificados, não sabiam que pensar. Afinal, alguns homens, dos mais corajosos, tentaram desprender Mena, mas, atacados por sua vez pelas loucas furiosas, tombaram cobertos de mordeduras, ou fugiram espavoridos. Gritos e alarido encheram todo o prédio, e, não sabendo mais que fazer, 2 dos servos, desvairados, correram à casa de Roante, que era a mais próxima. Roma estava precisamente palestrando com a irmã Ixinumotep, que chegara do Palácio Real. A notícia do inexplicável acontecimento, os 2 homens correram para o carro, ainda não desatrelado, do chefe das guardas, e, a toda a brida, rumaram para a residência de Tuaá. Compacta multidão já atravancava os acessos da morada nefasta, mas, avistando Xinumotep e o jovem sacerdote, ambos conhecidos em Tebas, os circunstantes recuaram e abriram passagem aos recém-vindos. Guiados pelo velho intendente, que, em voz entrecortada, referia o quanto soubera da catástrofe, Roma e seu companheiro penetraram na sala do festim, transformada tão inopinadamente em campo de carnagem. Espetáculo horroroso e comovedor ofereceu-se a seus olhares, sobre o chão, juncado de cacos da louça, no meio de poças de vinho e sangue, retorciam-se, em atrozes dores ou convulsões de agonia, escravos e mulheres com as vestes despedaçadas, semblantes descompostos, enchendo o ar com gemidos. Junto da mesa, um monte de corpos movia-se fracamente. Mudo de horror, Roma avizinhou-se de uma jovem que fora amiga de Noferura e estivera algumas vezes em sua casa. Agachada, olhos fora das órbitas, apertando a cabeça com ambas as mãos, a infortunada criatura vomitava jectos de sangue negro e espuma, mas, quando o jovem sacerdote se curvou para ela, cheio de piedade, no intuito de erguê-la, soltou uma exclamação, recuando, o terrível aroma tão conhecido, agora, porém, acre e nauseante como jamais conhecera, feriu-lhe o olfato. Água! Água! Gritou, correndo para a saída e arrastando Xinumotep. Imediatamente, expediu um recado ao templo de Amon, chamando os médicos, e um segundo mensageiro para vir força armada e cercar a casa. Sob a direção de ambos, baldes de água foram derramados sobre os corpos em monte e as outras vítimas, e, graças a esse recurso, foi possível separar os infortunados, presos uns aos outros. Alguns jaziam mortos, outros moribundos, e, quanto a Mena, estava horrível de ver. O corpo coberto de ferimentos e mordeduras, o cadáver de Neferte permanecia aferrado a ele, à altura da face, com os dentes convulsivamente cerrados. Nenhuma das mulheres sobreviveu até chegarem os médicos, e os 7 escravos mordidos expiraram algumas horas mais tarde, apresentando sintomas de hidrofobia. Ao todo, 31 vítimas, 23 mulheres e 8 homens, sucumbidos no sinistro banquete, graças à incrível estupidez de Mena e cujo custo pagou com a própria vida. O inquérito constatou que o vinho fornecido pelo oficial estava envenenado e que o tóxico era o mesmo de que se servia Orenseb. Uma busca, levada a efeito no aposento de Mena, fez descobrir o frasco vermelho, que Isis reconheceu, por haver pertencido ao príncipe. Entretanto, por que acaso o veneno do nigromante de Mênfis caíra em poder do oficial? Isto ficou em mistério. Capítulo 5. A festa do Nilo. A morte de Mena e das vítimas de sua imprudência teve imensa repercussão em Tebas, e as mais diversas murmurações circularam sobre o acontecimento, mas a verdade só foi conhecida de poucas pessoas, porque a rainha e os sacerdotes julgaram ser preciso pôr fim ao escândalo provocado por Orenseb, e não ressuscitar novamente a lembrança dos seus crimes. Acreditou-se geralmente que o vinho ou os alimentos tinham sido envenenados em virtude de lamentável e inexplicado acidente,
Depois, novos acontecimentos fizeram esquecer a lúgubre história. Nifi também conheceu esta última citada versão, e vale dizer que acolheu a notícia da morte do irmão com bastante calma, pois, desde o incidente da penhora da múmia paterna, Mena se lhe tornara antipático, desaprovava Yuli a conduta frívola, as dissipações, e viu naquela morte trágica como que uma punição merecida. A jovem viúva de Sargon estava agora completamente restabelecida, ao menos no físico, recobrara o frescor, toda a elasticidade da juventude, seu sono e apetite não deixavam nada a desejar, mas, no moral, sofrerá estranha metamorfose, tanto Nifi fora impulsiva, teimosa, caprichosa e exaltada, quanto agora era dócil, apática e silenciosa. Durante horas, sonhava, estendida num leito de repouso, não estava triste, seu brilhante olhar não espelhava preocupação alguma, apenas, era indiferente a tudo, e parecia agir maquinalmente. Roma visitava-a assiduamente, rodeando-a, tal qual outrora, de cuidados e de amor. A distraída benevolência que Nifi lhe testemunhava não desencorajava o moço sacerdote, atribuía aos efeitos do veneno enfeitiçante aquela apatia moral, e porque jamais ela pronunciava o nome de Horensebe, nem dele pedia informações, Roma esperava que o tempo, o supremo remédio, apagaria as recordações nefastas, e que em seus braços Nifi, finalmente, reconquistaria a felicidade. Esta esperança era, no íntimo do coração, partilhada pela rainha, de início seriamente inquieta pela transformação de Nifi, a união com o jovem e belo Roma, que tinha sido o primeiro e ver o amor, devia constituir o melhor curativo para a sua alma dolorida, sob a égide de tão puro e fiel afeto, ela devia renascer para a total ventura. Atazu atribuía a miraculosa cura de Nifi às preces fervorosas de Roma, e, desde o dia em que o surpreendera junto da agonizante, testemunhava-lhe especial benevolência. Recompensando os serviços prestados por ele, quando dos inconcebíveis envenenamentos produzidos em Tebas pelas rosas enfeitiçadas, concedeu-lhe elevado cargo no palácio, e distinguia-o em todas as ocasiões, pelo que ninguém duvidou de que estes favores evidentes da faraó pressagiavam a Roma brilhante carreira. Certo dia, aproximadamente 8 meses depois da morte do feiticeiro, a rainha, regressando de uma cerimônia religiosa, retirou-se para os aposentos, a fim de repousar. Despediu todos, com exceção de Nifi, e, quando ficaram a sós, abraçou-a e disse, afetuosamente: Desde há muito, minha querida filha, desejo falar-te seriamente, vejo-te restabelecida, formosa, com belas cores, tal qual outrora, e, apesar disso, teu coração parece deserto, tua jovialidade desapareceu. Creio que só um verdadeiro amor e novos deveres poderão dar força à tua fatigada alma. Queres que me queis, mas com quem? Perguntou Nifi, estremecendo e firmando, ansiosamente, os olhos no rosto da rainha. Sim, esse é meu desejo, porém, se consentires nisso e se teu coração aprovar minha escolha. Mas, ouve o que me inspirou esse pensamento, durante a tua recente enfermidade, acreditamos num fim fatal, pois foras considerada agonizante, e, tendo-me a Menefta prevenido disso, fui, com o desespero na alma, velar os teus derradeiros instantes. Ao entrar, vi um homem ajoelhado à cabeceira do teu leito, orava, como jamais eu havia visto orar. Semelhante invocação devia chegar ao trono dos imortais, e a presença da divindade iluminava a fisionomia do suplicante. Um sentimento desconhecido tocou-me e me fez compreender que os sacrifícios e as oferendas não são sempre dádivas suficientes, e que o nosso coração, sofredor e cheio de humildade, é o que devemos depor aos pés dos deuses, se queremos ser ouvidos. E, então, pela primeira vez, também eu atraí, suplice, a divindade, implorando-a. O homem que assim orava era Roma, e, quando ambos rogávamos a Ra conceder-te a vida, um milagre operou-se. O teu estado de agonia transformou-se em benfazejo sono, e, ao regressar, a Menefta declarou que estava salva. Foi, então, que prometi ao jovem sacerdote que, se te restabelecesses e teu coração confirmasse minha palavra, eu te faria sua esposa. Durante esta narrativa, um refulgente rubor inundara as faces de Nifi, e seus olhos brilharam tal qual em outros tempos.
Acreditas que Roma ainda me ama, e que, unindo-se a mim, será feliz? É minha convicção, seu afeto passou pelas mais duras provas, e quem seria mais digno de ti, do que o homem cujo amor te arrancou à inexorável morte? Contudo, minha querida, não te consideres, de modo algum, ligada pelas minhas palavras. Já uma vez errei meu alvo, pensando dar-te ventura, és livre, e somente se o amas, se desejas esta união, eu porei a tua mãozinha na mão de Roma. Nife ficou pensativa por alguns momentos, depois, curvando-se para a mão da rainha, murmurou: Tua vontade é a do teu povo, tua sabedoria guia todo o Egito, desde o primeiro ao último, só tua filha buscaria uma outra autoridade. Seja feito como dizes, que a vida por ele salva a ele pertença. Tal qual o dia em que começou a nossa narrativa, Tebas festejava a enchente do Nilo. Com excepcional abundância, as benfazejas águas inundavam os campos e enchiam, até as bordas, os numerosos canais que cortavam em todos os sentidos a vasta capital. Aparentemente, nada, desde então, havia mudado. Tal qual um quinquênio antes, uma alegre e enfeitada multidão atopetava as ruas e o cais, e, junto da larga escadaria de granito, a flotilha de aparato esperava, para conduzir ao templo a rainha e seu séquito. Sem demora, apareceu o cortejo, e Atazu tomou lugar em sua barca. Entre os portadores dos leques que a seguiam estava Roma, elevado a essa alta dignidade por ocasião do seu matrimônio com a favorita da faraó. Das embarcações mais notáveis que se juntaram à procissão real, notava-se uma ampla, magnificamente ornada, movida por possantes remeiros, ricamente vestidos, e ocupada por 6 pessoas. Os lugares de honra foram reservados para Nife e Roante, vis-à-vis a elas, Queniamun e a esposa, depois, Asnefe, recentemente noiva de Assa, o filho mais velho de Satati, ao lado deste. Todos conversavam alegremente, apenas Nife permanecia calada e, em sombrias miragens, olhava o rio coalhado de centenas de embarcações, em seus atávios, coberta de joias. A jovem esposa de Roma estava admiravelmente formosa, mas de novo emagrecera e empalidecera, uma ruga dura e amarga vincava-lhe a pequenina boca, e, sob a fria calma dos traços e do olhar, parecia esconder surda irritação. Nife pensava no passado, na solenidade, igual àquela, a que assistira um lustro antes. Hartatef, então, a perseguia com obstinado amor, enciumando Queniamun, que ela julgava amar. Agora, Hartatef estava morto, Mena também, e tantos outros, principalmente, cujo nome nunca pronunciava e de quem ignorava o fim que tivera e que, sem dúvida, perecera por alguma afrontosa morte. Ela mesma quanto suportara, desde aquela festa do Nilo em que, descuidada, caprichosa e tagarela, havia desdenhado o tenaz adorador e sonhara desposar Queniamun, agora casado com outra. Parecia-lhe haver decorrido uma eternidade, que envelhecera e que quadros de longínquo passado estavam desfilando ali diante do seu espírito. Em que devaneias tu, Nife? Indagou Queniamun, vendo-a suspirar e inclinando-se, jovialmente, para ela. A interrogada estremeceu e contestou, com um pálido sorriso. Pensava em todas as transformações verificadas desde a enchente do Nilo que festejamos há um quinquênio. Recordava que, então, Hartatef nos conduzia em sua barca, nós te encontramos, Queniamun, e em seguida Tuaa e Neferte, que quase fizemos naufragar e carregar em Mena com elas. Todos 4 já desceram ao Amente. Pois bem, eu meditava sobre o pouco tempo que é necessário para aniquilar tantas vidas, ou destruir uma, como aconteceu com a minha. Tu não pensas no que dizes, e no que pensaria Roma, se te ouvisse, comentou Roante, em tom de severa censura. Roma não ignora isto que penso, ele compreende que minha vida está destruída, e encara o caso com calma, respondeu, supercílios franzidos. Ele me condena a perder a paciência, e faz tão pouco caso de mim, que tenho razão de crer que lamenta seu casamento, concluiu, tão baixo, que só a amiga a ouviu. Notando o curso que a conversação tomava, Queniamun voltara-se, entabulando alacre palestra com os outros companheiros, todavia, seu fino ouvido apanhou a resposta que murmurara Roante. Tu não crês no que dizes, Nife,
tu própria repeles Roma, e, sem compaixão, o tornas infeliz. Mereceu isso pelo seu fiel amor. Por um homem do seu valor, não vale fazeres um esforço para te ergueres, para sacudir essa apatia, essa moleza de alma que te corrói. Tem um pouco de boa vontade que seja, renuncia às quimeras malsãs e sem objetivo, busca convivência e distrações, e o passado se apagará. A existência não se mostra radiosa diante de ti. Recuperaste a saúde, teu esposo, cumulado de honrarias pela Faraó, eleva-te a uma altura digna de ti, ele te ama. E tu recusas ventura e amor. Nife voltou-se, sem responder, e, durante o resto do passeio, fechou-se num mutismo obstinado, mas, quando retomaram o caminho do lar, tornou a cunhada e disse-lhe, taciturna: peço-te, roante, que me conduzas à minha casa, sinto-me fatigada e ligeiramente indisposta, escusa-me por não tomar parte na festa que dás. De novo te distancias e foges dos teus, observou, descontente, a esposa do chefe das guardas. Que dirá Roma não te encontrando, ao regressar de palácio? Os lábios de Nife tremeram nervosamente. Nada, e porque jamais diz nada, talvez nem se aperceba da minha ausência. Não compreendo coisa alguma do teu azedume, e não posso crer que te haja tratado com cólera, observou roante, surpresa com o acerbo tom. Não recebendo resposta, calou, e, 15 minutos mais tarde, a barca detinha-se junto da escadaria do palácio de Sargon. Nife desceu, ajudada por Queniamun, saudou a todos com aceno de mão, e rumou apressada para os seus aposentos. Com impaciência nervosa, desembaraçou-se das joias que a adornavam, da pesada vestimenta bordada, do cleft, que parecia apertar-lhe a testa, e, enfiando o ligeiro vestido de linho, envolveu-se num véu de gaze, e voltou ao terraço, onde se estendeu num leito de repouso, abandonando-se a profundo devaneio. Pela 100ª vez, tentava, com dolorosa tenacidade, escrutar os seus próprios sentimentos, e julgar de sua situação. E, ainda uma repetida vez, pungente sensação de isolamento e de abandono fechou-lhe o coração e fez descer pelas faces algumas silenciosas lágrimas. Havia apenas 6 meses que casara e já a felicidade lhe fugira. Mas, podia ela queixar-se? A consciência respondia, não. E, com profundo desgosto, dizia a si mesma que se comportava mal, estava, porém, aclimatada àquela negligência, àquela apatia, comprazia-se na indiferença. Acolhera com indolente frieza a apaixonada adoração do jovem esposo, suportava-lhe o amor como se fosse tributo obrigatório, retribuindo tudo com benevolência morna, até que Roma, profundamente melindrado, desistiu, abandonando-a a ela própria, não mais lhe impondo a convivência, nem a ternura. Esse isolamento despertou-a, algo da antiga Nife nela se agitou, o espírito de oposição ergueu a grimpa, primeiramente, e depois lhe subiu ao cérebro. Roma, o dócil escravo, ousava revoltar-se, fugir-lhe, com desdém e indiferença. Subitamente, desejou o amor que menosprezara, mas, o bravo e desmesurado orgulho, que dominava todos os outros sentimentos, soprava-lhe. Irás mendigar um amor que ele retira, e talvez extinto. Nunca. Com glacial frieza afastou o marido, cobrindo com triplo véu o vazio do coração, a necessidade de afeto que se reanimara. E, com verdadeira paixão, voltou a sonhar com Horensebe e com o tempo que passara junto dele. No entanto, não mais amava o príncipe, sua lembrança não despertava a perturbação entorpecente, não desejava vê-lo, e somente a incerteza quanto ao fim do bruxo por vezes lhe torturava a alma. Mas, à medida que o passado empalidecia e apagava, o primitivo amor pelo jovem sacerdote renascia, e a convicção de que perdera o afeto do marido, de que de novo o porvir estava destruído, tornava-lhe odiosa a vida. Ao pensar no humilhante pouco caso com que o esposo a tratava, rubor e palidez alternavam-se nas faces de Nife. Ainda nesse mesmo dia, Roma não viera saber por que deixara ela de assistir à festa de Roante. Deixara-se ficar no banquete, quando ela podia estar doente, tendo até dito que se sentia indisposta. Com as narinas trepidando, ergueu-se, e mandou que lhe servissem uma refeição.
Todavia, não comeu quase nada, cólera e orgulho ferido sufocavam-na. Regressando ao terraço, retomou a habitual distração, sonhar com Horensebe, procurando ressuscitar o momento em que, nesse mesmo terraço, ele viera, fascinara com o olhar e a levara em sua barca. Um ruído de ramagem esvaneceu bruscamente todos esses quadros do passado, e, instantes após, firmes e ágeis passos subiram a escada, e a alta e esbelta estatura de Roma apareceu na entrada do terraço, iluminado pelo sol poente. Avistando a esposa, parou, e, depois de curta hesitação, aproximou-se, saudando-a num aceno de mão, e foi debruçar-se na balaustrada. Nife correspondera por uma inclinação da cabeça. O silêncio fez-se. Roma contemplava o rio palhetado de rubis de luz espalhados pelo sol cadente, ela, deixando que o olhar passeasse pela pessoa do marido, cujo esplêndido traje de cerimônias realçava o belo semblante. Não te constrange a minha presença? Indagou ele, voltando-se para Nife, com sorriso ligeiramente irônico. Poderia dirigir-te igual pergunta, se não estivesse persuadida de que minha presença te é tão totalmente indiferente, que não a notas sequer. Nossa união foi um equívoco, eu não devia ter ligado minha existência destruída à tua vida cheia de vigor e de aspirações de futuro. Quanto a ti, teu amor de outrora degenerou em hábito, teu capricho, uma vez satisfeito, e meus olhos desiludidos, o abismo abriu-se entre ambos, e a convicção deste deplorável erro esmaga-nos. Roma firmou-se e mirou a jovem mulher, com olhar severo e profundo. Sim, houve equívoco, mas apenas de minha parte. Acreditei que, com a saúde do corpo, retornasse a da alma. Tive por impossível que a memória abominável de um criminoso, que desprezou toda a lei, escarneceu de todo o sentimento humano, tornar-se-ia ídolo da tua alma. Existe algum ultraje que te não haja feito sofrer? Mulher de estirpe, que és, ele te sequestrou e teve por escrava, com um infame feitiço, inspirou-te uma paixão vil, que te desconsiderou ante todo o Egito, teu olhar, puro e virginal, ele o enlodou com a exibição de horrores que fariam tremer uma cortesã. E todas estas reminiscências não revoltam a tua dignidade feminina. Teu orgulho, tão sensível para comigo, emudece quando se trata dele, e não tens um pensamento de pesar ou de gratidão para Sargon, o infortunado homem que destruíste, e que, apesar disso, sacrificou a vida para libertar-te de vergonhosa escravidão. Sonda a tua consciência, Nife, antes de me acusares. Enquanto estiveste doente, tive paciência e esperei, atribuindo ao efeito do veneno teu triste estado de alma. Não posso, contudo, ser eternamente cego. Como devo interpretar esta indiferença, esses inacabados devaneios, a fuga a todas as distrações, as reuniões de família? Mesmo sofrendo o coração, minha dignidade de homem proíbe-me esmolar um amor que se vota obstinadamente a um ser desprezível. Não posso suportar para sempre a humilhação de ser apenas tolerado junto de ti, e devo abandonar-te a ti mesma. O abismo de que falas é obra tua, mas o teu azedume é injusto. Jamais faltei com os cuidados que te devo, e se não posso mais ser um terno esposo, permaneço teu amigo e protetor, sempre pronto a amparar-te, assistir, se enfermares, mesmo a distrair-te, se de tal sentires necessidade. Só não te posso impor a minha presença. À medida que ele falava, mortal pavor e depois vermelhidão ardente alternaram-se no móbil rosto de Nife. Tudo quanto dissera o marido não era verdade. À sua lembrança vieram os tratamentos humilhantes que sofrerá em Mênfis, recordou as ásperas recusas de Horensebe em levá-la em passeio pelo Nilo, a ordem de amarrá-la, como se fosse um animal, para forçá-la a olhar a abominável orgia a qual se negava a assistir, e os isolamentos com que punha cada uma das tentativas de revolta, forçando-a, pelo veneno, a implorar, de joelhos, o perdão. Toda a desesperada fúria que recalcara, acordou, naquele altaneiro orgulho da jovem mulher. Respirando a custo, como que crispou as mãos de encontro ao seio. Que tens, Nife? Perguntou Roma, que lhe notara, inquieto, a súbita transformação. Calma-te, pobre criança, e esquece minhas acres palavras, acrescentou, pondo-lhe a mão na fronte. Tuas palavras são verdadeiras, merecidas, murmurou ela, estremecendo.
Mas, dize-me a verdade sobre um ponto obscuro para mim, pela tua honra, seja qual for essa verdade, eu te acreditarei. Que é feito dele? Ainda ele, sempre ele, disse Roma, voltando-se, com tristeza. Pois bem, fica sabendo, uma vez que o desejas, morreu, foi encontrado já frio, tendo posto fim à criminosa vida com um veneno que lhe havias levado. Tu estavas agonizante, pois, sem dúvida, ele quis matar-te igualmente, mas, por feliz acaso, foste salva da morte. Agora, tudo sabes, e, se me estimas, nunca pronuncies, diante de mim, o nome do maldito, que também destruiu a minha vida. Morto, tudo terminou, nunca mais reaparecerá, balbuciou Nife, respirando a plenos pulmões. Oh, louvados sejam os deuses! Perdoa-me Roma, restitui-me teu amor, acrescentou, atirando-se impetuosa ao pescoço do marido. Quero apagar de meu coração todo esse passado, e amar-te, unicamente a ti, que jamais zombaste da minha fraqueza, cujo amor sempre me perdoou. Mas, podes crer-me ainda, Roma, e ajudar-me a encontrar a força de viver, de tornar-me digna do teu afeto. Uma torrente de pranto impediu-a de prosseguir. Podes duvidar de que tudo perdoe e tudo esqueça, desde que tu me és restituída, e tua alma, liberta da sombra fatal que a obscurecia, minha querida esposa. Murmurou ele, abraçando-a com amor. Sentaram-se no leito de repouso, e, em íntima conversação, expandiram os corações tão longamente separados. A noite chegara, depois o luar surgira, sem que os ditosos de tal se apercebessem. De repente, Nife estremeceu e retesou-se, tremente, seus olhos, dilatando-se, fichavam-se num ângulo do terraço. Que tens? Interrogou ele, pegando-lhe a mão. Não viste ali a sombra de um homem? Parecia rubro, da cor de sangue, e seus dedos estavam estendidos para mim. Assim te pareceu, porém, repara. No terraço não há ninguém. Nife acolheu-se a ele. Oh, Roma, disseste que ele morreu, mas, ignoras que não pode morrer, porque tem com ele a vida eterna. Se viesse vingar-se de mim, vendo que o esqueci. Não sei por que, tenho medo. Calma-te, querida, e ouvida esses sonhos malsãos, ele está bem morto, e nada mais perturbará teu repouso. Agora, vem, é tempo de entrar em casa. Capítulo 6. O vampiro. A noite estava esplêndida, no céu azul escuro, a lua refulgia, com brilho desconhecido no ocidente, e sua argêntea luz inundava a Tebas adormecida após o trabalho do dia, e apenas alguns vagos rumores denotavam que a vida do colosso nunca se extinguia totalmente. Nas imensas construções do templo de Amon-Ra reinava profundo silêncio, interrompido somente pelos alerta dos vigilantes. Os servidores do potente Deus repousavam. Não deviam estar apressados, desde os albores da aurora, para saudar a sua vitoriosa renascença do reino das sombras. Em um pequeno pátio, deserto e isolado, nos confins do sacro âmbito, os raios lunares desciam de cheio sobre alto e largo muro, pintado a cal. Súbito, nessa superfície de um branco prateado, apareceu uma grande nódoa cinzenta, depois negra e afinal vermelha. Essa exalação ou fumo condensou-se, e a forma distinta de um homem, de elevado talhe, pareceu ressombrar do muro. Seus grandes olhos abertos eram ternos e fixos, terrificante a expressão do rosto, os lábios entreabertos, narinas dilatadas. O estranho ser, de transparência vaporosa, mas de palpável realidade, deslizou, sem tocar o solo, pelo pátio, e desapareceu no interior do templo. Braços estendidos para a frente, como se procurasse algo, o fantasma passou rente pelos corredores, e, atravessando uma parede, penetrou numa sala onde dormiam muitas mulheres, sacerdotisas e cantoras do templo. O vulto fantástico parou, movendo os lábios, as narinas abertas, aspirando avidamente, e seu vítreo olhar pousou em pequeno leito, iluminado por um raio da lua, que se filtrava obliquamente da janela, e no qual repousava uma jovem, mergulhada em profundo sono. O fantasma deslizou para ela e pendeu a cabeça para o peito da adormecida, que se agitou, e, bruscamente desperta, tentou debater-se, mas,
fascinada pelo terrível olhar que por um instante mergulhou no seu, recaiu imobilizada. O fantasma endireitou-se, parecendo atordoado e mais compacto, e sem olhar a vítima, tornada lívida, como se o sangue lhe houvesse, até a última gota, abandonado as veias, elevou-se pesadamente, pareceu escorregar no raio lunar para fora da janela, e, alguns momentos após, eclipsou-se, absorvido pelo muro de onde havia surgido. Horenseb muito havia abusado do sangue humano para não superexcitar tudo quanto nele restava de instinto animal. O veneno com o qual voluntariamente mergulhara em letargia tinha impedido a ruptura dos laços do perispírito e, por todas estas circunstâncias reunidas, tornara-se vampiro. A estranha e inexplicável morte da jovem sacerdotisa excitou grande emoção no templo, e essa emoção transformou-se em terror quando, na noite seguinte ao do amanhã, houve nova vítima. Desta vez, fora a filha de um sacerdote, e a irmã desta, despertada pelo abafado grito que ouvira, enxergara o vulto de um homem resvalar para fora do aposento. As mais severas medidas foram adotadas para apanhar o assassino, que assim ousava profanar o lugar sagrado, mas, a vigilância foi ineficaz, porque, ao termo de 2 dias, uma criança de 4 anos e uma jovem, pertencentes ambas a famílias de mercadores, domiciliados em bairro distante de Tebas, foram encontradas mortas, apresentando na altura do coração um ferimento, semelhante à mordedura, e sem gota de sangue nos lívidos corpos. Toda a cidade se comoveu, e a rainha, indignada, ordenou severo inquérito, o qual, entretanto, nada apurou. O criminoso continuou incógnito, supondo-se que houvesse fugido, porque os assassínios não se renovaram. Apesar disso, os terrores não cederam, os pais e as mães tremiam por seus filhos, tenros ou adultos, e as mulheres acreditavam-se igualmente ameaçadas pelo misterioso malfeitor. Roante, principalmente, tinha o espírito atingido, e mal se animava a separar-se dos 2 filhos, velando as noites junto deles, e nenhuma persuasão do marido e das pessoas amigas conseguia tranquilizá-la. Uma noite, o chefe das guardas, que estava de serviço no Palácio Real, ajustava ao cinto as armas, aprestando-se para sair, e falava discretamente à esposa, que, pálida e inquieta, ajudava-o, repetindo: "Oh, quanto detesto as noites que tens de passar fora de casa. Sem ti, o perigo parece-me mais próximo, e não posso defender-me do pressentimento de que uma desgraça ameaça a nossa Nitetes. Minha querida mulher, sê razoável e não te atormentes com quimeras. Há quase 1 mês que os atentados não se repetiram, sem dúvida, o Facínora fugiu. Por que, de resto, procuraria precisamente Nitetes? Por que matou uma criança? Talvez o fizesse por mero acaso, e se deseja nova vítima contentar-se-á, por certo, com aquela que possa mais facilmente apanhar." Shinumotep afivilou a espada, pôs o capacete polido sobre os espessos cabelos, e, abraçando Roante, acrescentou: "Se me amas, serás mais calma e repousarás. Pois que as crianças dormem junto de ti, que lhes poderá acontecer?" Após haver acompanhado o marido, tornou apressada ao quarto de dormir, que era grande peça, de chão forrado com esteiras, de paredes pintadas e incrustadas, simulando tapetes suspensos. Alta e larga janela dava entrada ao frescor embalsamado do jardim, e a luz do plenilúnio inundava o aposento com a sua prateada claridade. Junto do leito, sobre uma camazinha improvisada, dormiam placidamente um menino de aproximados 4 anos e uma filhinha de 24 meses. Acercando-se suavemente, a jovem mãe levantou o véu de gaze que os cobria e contemplou, amorosa, as graciosas e pequenas criaturas cujos corpos, rechonchudos e desnudos, porejavam saúde. Premiu os lábios nas aneladas cabeças dos 2 inocentes e os recobriu com o transparente tecido. E, meio tranquilizada, encaminhou-se para a janela, junto da qual ampla poltrona convidava ao descanso. Não tendo sono, e estando soberba à noite, o silêncio também convidava a devaneios. Sentou-se, apoiou os pés num escabelo, e, tirando uma flor de lótus de grande jarra esmaltada, posta no debruçador da janela, cheirou-a, abandonando-se aos pensamentos. Shinumotep tinha razão. Por que envenenar a sua existência tão venturosa, tão calma,
com apreensões sem fundamento. E qual probabilidade para um criminoso, por mais audaz que fosse, atacar a família do poderoso chefe das guardas, em cuja casa formigavam escravos, que ao menor rumor estariam a postos? Insensivelmente, e sem que de tal se apercebesse, um pesadume plúmbeo invadiu-lhe os membros, seus pensamentos perturbaram-se e apoiou a cabeça fracamente no encosto da poltrona, tentou, primeiramente, libertar-se do torpor, para depois, preguiçosamente, desistir disso. Para quê? Queria repousar depois da canícula do dia. Inopinadamente, no vão da janela, fartamente iluminada pela lua, se alçou uma forma humana, um homem de alta estatura, cabeleira anelada, cujo rosto indistinto, desviado de roante, despertou nesta uma recordação confusa. Com extrema flexibilidade, o desconhecido pareceu escorregar mais do que saltar, para o aposento. Roante quis detê-lo, gritar, mas, como que invadida por súbita paralisia, ficou imobilizada, incapaz de abrir a boca, e acompanhou apenas com os olhos o audaz intruso, que, sem ruído, atravessou o aposento, e, chegado à camazinha, se dobrou sobre as adormecidas crianças. Um pensamento infernal, fulminante, é o sugador de sangue. Atravessou nesse instante o cérebro de Roante, e desesperada luta travou-se entre a vontade e o torpor que lhe chumbava os membros, o peito sufocava, como que sob enorme peso, a cabeça parecia prestes a estalar, mas os lábios continuavam mudos. Por fim, resvalou de joelhos, ergueu os desfalecidos braços e um grito rouco e destimbrado saiu-lhe da garganta contraída. No mesmo instante, a sombra humana endireitou-se, passou junto de Roante, com vertiginosa rapidez, e desapareceu para fora da janela como se houvesse fundido no clarão da lua. Atraídos pelo grito da senhora, muitos escravos acorreram e bem assim a ama das crianças, trazendo uma lâmpada. Ergueram Roante, que, incapaz de falar, apontava a camazinha, por cima da qual a ama suspende a luz. Todo esse movimento, e o ruído, acordara o pequeno Pentaur, mas Nitetes não se movia, e, ao primeiro olhar que a pobre mãe deitou sobre esta, compreendeu que o crime estava consumado. Sem uma queixa, caiu inanimada nos braços das mulheres. Em poucos momentos, todos despertaram, e o velho intendente decidiu informar o senhor imediatamente, e, por outro lado, chamar os parentes e íntimos para junto de Roante. Shinumotep não podia abandonar seu posto no palácio, e, por isto, enviou um escravo em busca de Roma e outro à casa de Ísis, cuja residência era mais vizinha. O moço sacerdote e Nífia aprestavam-se para dormir, quando ao palácio de Sargon chegou o mensageiro, todo esbaforido, e fez uma narrativa, meio embrulhada, do acontecido. Profundamente perturbado, o casal fez preparar uma liteira, e, enquanto 8 vigorosos condutores a transportavam, em passo acelerado, à casa do chefe das guardas, Nífia apoiou a cabeça ao ombro do marido, murmurando: "Podes duvidar dos desígnios do malfeitor. Não te disse que ele não pode morrer e que a este apetece, tal qual a ele, sangue fresco de jovens. Oh, meu sangue gela, ao pensar no que nos aguarda ainda." Roma estremeceu, porém não deu resposta, pois não tinha palavras para exprimir a surda angústia que lhe apertava o coração. Já encontraram Ísis atarefada junto de Roante, que havia recuperado os sentidos, mas desesperada, parecendo enlouquecida. Com gritos e gemidos, arrancava os cabelos, esmurrava o peito e maldizia a incompreensível debilidade que a impedira de agarrar o miserável, e salvar a filha. Somente depois de algumas horas os cuidados e consolações dos íntimos conseguiram acalmá-la suficientemente, para que pudesse responder às perguntas do irmão e fazer uma narrativa detalhada do acontecimento, descrevendo o talhe e a aparência do assassino, cuja fisionomia não identificara, embora a personalidade lhe parecesse conhecida. Completamente esgotada, aqueceu, afinal, em deitar-se, e adormeceu num sono febril e agitado. As duas amigas retiraram-se, então, para uma câmara contígua, também necessitadas de um pouco de repouso. Roma seguiu para palácio, a fim de falar ao cunhado. Ísis e Nífia tinham intenção de dormir, porém o sono lhes fugia. Ísis, principalmente, parecia sobressaltada,
e, erguendo-se, veio sentar-se junto da cadeira de Nife. Dize-me, começou ela, pegando a mão da amiga, não tens desconfianças quanto à pessoa do misterioso assassino? Tive uma ideia que me torna positivamente louca. Olha, e foi buscar de sobre a mesa um tecido dobrado. Este véu que oculta o cadáver de Nitetes e com o qual a ama cobrira ambas as crianças, exala um odor bem estranho. Aproximou-o do rosto de Nife, mas esta recuou, com uma exclamação de espanto. O aroma fatal, meu pressentimento não me enganou. Ah, adivinhaste, tal qual me aconteceu, que nenhum outro podia ser assim infame. Desgraça para nós, então. Acreditas que desejará vingar-se? Perguntou Nife, arrepiando-se. De certo, se o carrasco de Néfites ainda possui o poder de matar, não deixará viver a audaciosa que o denunciou, e a mulher que o esqueceu, murmurou Ísis, com sombrio acabrunhamento. A morte da pequena Nitetes e a de uma aguadeira, que pereceu na noite seguinte, provocaram em Tebas verdadeiro pânico. Moça alguma, nenhuma criança, ao deitar-se, estava segura de ver o sol no dia seguinte, e, apesar de tudo, o malfeitor continuava desaparecido. As suspeitas de Nife e Ísis haviam sido rebatidas pelos maridos, que as consideravam verdadeira impossibilidade, e não haviam transpirado para público. Todavia, o sinistro pressentimento da esposa de Queniamun não se realizava. Não somente o vampiro não a assaltava, nem a ela, nem a Nife, dir-se-ia haver desaparecido completamente. 3 meses escoaram, e nenhum novo assassínio acusara de novo a sua presença. Todos, Nife inclusive, se tinham acalmado pouco a pouco. A vida, com os seus diversos interesses, desvanecera a assustadora impressão. Só Ísis continuava sombria, nervosa e inquieta. Perdera o sono e o apetite, e, a todas as persuasões do marido, respondia. Que queres tu? Parece-me que uma desdita paira sobre mim, às vezes, de noite, desperto banhada em suor gelado, ou, então, sinto junto de mim a presença de um ser invisível, um hálito frio fustiga-me o rosto e uma ânsia sem nome aperta-me o coração. Certa noite, a jovem mulher sentia-se mais oprimida ainda do que habitualmente, estando Queniamun em serviço, embora devesse regressar de um para outro momento. Triste e fatigada, deitou-se, mas, não querendo adormecer antes do retorno do esposo, ordenou a 2 escravas ficassem junto dela. Pega o teu alaúde, Nesa, e toca, mas, guardai-vos bem de adormecer até a chegada do Senhor. As 2 mulheres acocoraram-se perto do leito, e Nesa cantou, acompanhando-se, longa e monótona cantiga lamentosa. Ísis escutava-a distraidamente, e bem depressa se engolfou completamente em pensamentos. O passado visitava-a, incessantemente, apresentando-lhe à memória o palácio de Mênfis, as orgias noturnas, a descoberta da sua traição, e, enfim, a bela e selvagem figura do feiticeiro. Perdida na sua quimera, não percebeu que o canto cessara e que ambas as mulheres cochilavam. Súbito, estremeceu e retesou-se. Uma baforada de enervante odor, bem conhecido, chegara-lhe ao rosto, fazendo-lhe palpitar o coração e oprimindo o fôlego. Quis gritar, porém louco terror tolheu-lhe a voz e paralisou os membros. Junto do leito, iluminado de pleno por um raio de luar, estava Orensebe. Os olhos haviam perdido a terna fixidez e miravam-na com a selvagem crueldade de um tigre. Nos lábios entreabertos errava um sorriso de infernal maldade, o frio que se desprendia do espectro pesava sobre Ísis qual véu de chumbo. Como que em sonho, viu a sinistra aparição inclinar-se para ela, sentiu os dentes enterrando-se na sua carne, e depois o sangue a fluir à mordedura, abandonando as veias do corpo. Contudo, o horror e o medo da morte eram poderosos na jovem mulher, que, por esforço quase super-humano, tentou lutar, torcendo-se sob o monstro que a enlaçava, deu um surdo gemido. Ao mesmo tempo, uma voz gritou: Olá, que se passa aqui? Era Queniamun que regressava, e, ao clarão da lua, avistara um homem curvado sobre o leito. Furioso, empunhou a machadinha presa ao cinturão, enquanto que as escravas, despertadas pelo duplo grito, se endireitavam, alarmadas, mas,
antes mesmo que o oficial pudesse brandir a arma, o desconhecido passou junto dele, como se fosse um clarão, e desapareceu pela janela. Todavia, Keniamun julgou reconhecer o perfil e a estatura do nigromante, e, movido por novo pensamento, correu para junto da mulher, a qual, derribada, com um ferimento na garganta, parecia expirante. Isis! Exclamou Soergendua. Imediatamente, ela abriu os olhos, aferrando-se com desfalecida mão ao colar do marido, meio que se firmou, lívida, olhar extinto, moveu os lábios por segundos, e depois gritou, com a voz rouca e irreconhecível. É ele, Horenseb, o sugador de sangue. Esse esforço rompera o derradeiro elo, Isis estava morta. As últimas palavras de Isis foram ouvidas pelas duas escravas, e, enquanto Keniamun, profundamente consternado, saía para tomar as indispensáveis providências, as duas mulheres correram para o interior, com gritos e lamentações, e instruíram a criadagem do acontecido. Propagada pelos fâmulos de Keniamun e espalhada com a velocidade de uma corrente elétrica, a notícia de que Horenseb era o sugador de sangue expandiu-se em toda Tebas. Ampliada ainda pelo terror, essa novidade tomou proporções gigantescas, e o dia que se seguiu à morte de Isis ainda não findara, e as 3/4 partes da capital estavam convencidas de que o príncipe havia, por qualquer acaso, eximido-se da condenação, que se escondia na cidade e se vingava da sua degradação, praticando aquela série de mortes. A populaça, superexcitada, juntara-se em massa no templo de Amon, exprimindo em altas vozes suas dúvidas quanto à morte do bruxo, e, embora exortada pelos padres, retirara-se resmungando sobre o caso, para aglomerar-se, de novo, diante da residência real. Com a habitual resolução, Atazu apareceu numa janela, e, escutando as queixas da multidão, prometeu convocar o conselho e adotar providências para esclarecer o tenebroso assunto, acrescentado que, no dia seguinte, seriam conhecidas as suas deliberações. Nessa mesma noite, reuniram-se os sacerdotes, mas, de todo convencidos de que o feiticeiro estava morto, taxaram de insânia os boatos populares, e Hanseneb declarou, com um incrédulo sorriso, que os mortos não voltavam para comer os vivos, e que um vivo não podia passar através de paredes. Tens razão, profeta, observou a rainha, o fato parece inverossímil, no entanto, o relatório que acabam de me fazer Keniamun e Shinumotep consigna um estranho detalhe: os panos que tocaram os cadáveres de Isis e da filha de Roante exalavam o aroma nefasto do veneno de que se servia Horenseb. Em qualquer caso, o povo necessita ser convencido de que o criminoso foi executado. Ordeno seja o corpo desmurado, em presença, de delegados de todas as castas, dos quais fichareis o número, e de funcionários designados por mim. Em cumprimento da real ordem, na tarde do dia seguinte, numerosa assembleia reuniu-se no último pátio do templo de Amon. Cada quarteirão de Tebas enviara deputados, pertencentes a todas as classes da população. Nos primeiros lugares, estavam alguns sacerdotes de alta hierarquia e os delegados da rainha, o porta-leque Roma e o que modernamente se denominaria chefe de polícia e era o ouvido do rei, assim chamado esse funcionário, ao tempo de Atazu. A parede, intacta, não conservava nenhum traço do nicho que ali fora aberto 18 meses antes, mas os alviões dos pedreiros fizeram nela uma abertura, ao fundo da qual bem depressa apareceram 2 pés. Vede, os pés estão perfeitos e provam a evidência o absurdo dos boatos, observou um dos sacerdotes. Os pés não provam coisa alguma, porque todos os pés se assemelham, e o corpo pode ter sido mudado, respondeu um rico mercador. Algumas vozes apoiaram essa opinião. Silenciosamente, o desmuramento continuou, e sem demora apareceu o corpo integral de Horenseb, perfeitamente reconhecível, a aparência cadavérica, os olhos abertos e vítreos não haviam sofrido qualquer alteração. Vede, eis o corpo do criminoso, disse solenemente Hanseneb, privado das honras de sepultura, aguarda aqui sua destruição, mas a alma, lamentosa, repelida por Osíris, perambula, sem dúvida, ávida de crimes, tal qual outrora. Se, pois, Horenseb é culpado das mortes que afligem Tebas, é apenas sua alma que podeis acusar de tal,
O corpo aqui encerrado não pode ter tido parte nisso. E agora, aproximai-vos todos, 2 a 2. Haveis conhecido o príncipe, certificai-vos de que é mesmo ele quem se encontra neste nicho. Terminado o lúgubre desfile, a abertura foi novamente fechada e os assistentes dispersaram-se, tristes e preocupados. Roma também regressou ao lar com o coração oprimido. Ao ter conhecimento do fim de Ísis, Nife sentira-se mal, e suas primeiras palavras, ao tornar a si, foram: agora é a minha vez, depois dela, é a mim que ele matará. E, a despeito dos protestos do seu raciocínio, a sinistra predição tinha transformado a alma do jovem sacerdote. A possibilidade de perder tão miseravelmente sua esposa querida, afinal reconquistada, transbordava-o de desesperada ira. 2 noites depois da verificação da presença do corpo de Horensebe, um par de novas mortes emocionou a capital. Desta vez, haviam sido cometidas na residência real. Uma criança de 2 lustros de idade e uma tocadora de harpa, favorita da rainha, haviam perecido, e, por outro lado, 3 pessoas afirmavam ter reconhecido Horensebe nas galerias e corredores do palácio. Nesta ocasião, o pânico chegou ao auge, inclusive entre os sacerdotes. Que significava tão inaudito caso? Habitualmente, a morte bastava para tornar inofensivo o mais perigoso celerado. Neste caso, a mente parecia fechar suas portas e repelir para a terra aquela alma enodoada e nefasta. O vampirismo era quase desconhecido no Egito, uma vez que a mumificação dos corpos impedia a possibilidade de tal manifestação. Hanseneb, chamado a palácio, foi coberto de censuras pela rainha. Indignada, ela acusou-o, e bem assim aos demais confrades, de culpada negligência, deixando em torno deles matar tantos inocentes, sem encontrarem na sua ciência, imensa decerto, um remédio a semelhante calamidade. À tarde, um conselho secreto reuniu-se no templo de Amon. 5 sacerdotes, dos mais sábios, a ele assistiam e também Amenófis, chegado dias antes de Mênfis, e Roma, admitido excepcionalmente, apesar de moço, não só em vista da importante ação que tivera em todo o assunto em causa, mas também na qualidade de esposo da mais ameaçada vítima. Após debates muito animados, disse Amenófis: em vista da gravidade do caso e da necessidade de agir rapidamente, para preservar da destruição seres inocentes e sem defesa, proponho, meus irmãos, mergulhar uma das jovens do templo no sono sagrado, os olhos do seu espírito abrir-se-ão e ela verá o que nos está oculto, por sua boca, a divindade indicará como deveremos agir. Se adotardes meu alvitre, rogaremos a Hanseneb designar aquela das virgens consagradas mais apta a nos servir. Após curto debate, todos se declararam de acordo, e Hanseneb mandou buscar a sacerdotisa por ele escolhida. Uma frágil e delicada jovem, de grandes e brilhantes olhos, apareceu sem tardança, e, intimidada pela grave assembleia, inclinou-se, de mãos cruzadas. Vestida de longa túnica branca, pesadas argolas rodeavam seus braços e tornozelos, e uma flor de lótus estava presa na testa por uma faixa incrustada. A divindade reclama teu serviço, Nequebete, ela nos manifestara, por teu intermédio, suas vontades, disse gravemente Hanseneb. Eleva tua alma, pela oração, e agradece aos imortais o favor com que te honram. A jovem ajoelhou um instante, e, com olhar estático, ergueu os olhos para o céu, depois, levantando-se, murmurou: estou pronta. Roma fora indicado para provocar o sagrado sono e obter, por sua ação, as preciosas indicações que os demais sacerdotes preparavam-se para escrever em suas tabuinhas. Aproximando-se com benevolência, conduziu a donzela para uma cadeira, pronunciou curta invocação, e, depois, firmou dominador olhar, elevando as 2 mãos por cima da cabeça de Nequebete. Quase imediato estremecimento agitou a moça, que empalideceu e fechou as pálpebras. Então, Roma lhe apoiou os dedos na testa, e, ao termo de rápido minuto, perguntou: dormes? Sim. E vês? Vejo. Roma voltou-se para os sacerdotes. Veneráveis sacerdotes, ela dorme o sagrado sono, e a luz de Osíris imunda lhe ilumina a alma. Que ordenais lhe pergunte?
Que ela procure a alma do sugador de sangue e a encontre, ainda que seja no fundo da mente, respondeu Hanseneb. Para guiá-la, põe-lhe na mão este amuleto que pertenceu a Horenseb. Roma pegou o escaravelho de madeira odorante e o encostou, primeiramente, na fronte da jovem, e, em seguida, lhe o deixou em uma das mãos, dizendo: Vai e descobre a alma do príncipe. Calma-te, acrescentou, notando que a adormecida se agitava e gemia, e segue a corrente que se desprende deste objeto. Por momento reinou o mais absoluto silêncio, mas, subitamente, a sacerdotisa atirou-se para trás, com todos os sinais de horror e de medo. Não posso, sufoco, oh, quanto sangue! E, além disso, mulheres, empunhando rosas, repelem-me e impedem-me de passar. Que fazem essas mulheres e por que te embaraçam? Cercam um homem, sentado imóvel em um nicho, só seus olhos vivem e seu olhar é terrível, não posso aproximar-me. E retorceu-se numa convulsão, as veias inflaram na fronte de Roma, e seus olhos lançaram flamas. Rechaça as mulheres, passa e identifica o homem. É Horenseb, e as mulheres as vítimas que ele sacrificou. O terrível veneno enche ainda suas atormentadas almas, tem ciúmes de mim. A alma está separada do corpo do criminoso. Indagou Hanseneb. Em uma palavra, está morto ou vivo? Acrescentou Amenófis. Roma transmitiu as duas perguntas. A alma ainda está ligada ao corpo, murmurou a clarividente. Ele vive uma vida à parte. Porque seu corpo, morto em aparência, privado desde a 18 luas de ar e alimento, resiste à decomposição. Porque se nutre de sangue, e seu corpo. A sacerdotisa parou de falar, sua fisionomia denotava pavor, e o corpo estremecia. Não posso, ele me proíbe de falar, seu terrível olhar prende minha língua. Fala, eu te ordeno. Que é necessário fazer para destruir o corpo do bruxo e atirar-lhe a alma para a mente? A sonâmbula não respondeu, duas vontades contrárias, visivelmente, lutavam nela quase quebrando seu débil organismo. O peito de Nequebete ofegava, espuma subia-lhe aos lábios e seu frágil corpo torcia-se em convulsões de terror, mas, Roma lutava pela felicidade do seu viver, pela existência de inúmeros inocentes, e sua vontade, decuplicada, terminou por triunfar. Por breve tempo a adormecida pareceu tranquilizar-se, para depois atirar-se para trás, como que alquebrada. Eu não posso, disse murmurante, em tom quase ininteligível, mas, trazei ao templo a múmia de Sargon. Depois de 7 dias de orações, e em presença de Nife, evocai sua alma, ele, o inimigo mortal de Horenseb, indicar-vos-á a salvação. Nova crise interrompeu-a. Roma refez-se, e, enxugando o suor que lhe emanava da testa, repetiu aos sacerdotes as palavras sussurradas por Nequebete. Como se esse instante de trégua houvesse libertado a jovem da influência contrária, um ardente rubor inundou imediatamente o contraído rosto, o sofrimento cedeu a uma estática felicidade, e, caindo de joelhos, estendeu as mãos juntas para invisível objeto. Ah, que suave aroma! Murmurou, olfatando avidamente. Não, Horenseb, nada temas, amo-te e não te trairei nunca, mesmo que isso me custe a vida. Vede, disse Hanseneb, o terrível veneno enfeitiça-lhe a alma, desperta-a, Roma, porém, antes, ordena-lhe abominar Horenseb. O moço sacerdote concentrou toda a sua energia, e, impondo as mãos sobre a cabeça da sacerdotisa, disse com força: Ordeno-te detestar e temer a memória de Horenseb, esquecer o odor nefasto e calmar-te em seguida. Brusca transformação operou-se no semblante da adormecida, espelhou primeiro medo e horror, depois calma profunda. Roma deu-lhe, a seguir, muitos passes, e afinal a despertou. A jovem não se recordava de coisa alguma, e estava visivelmente exaurida. Os sacerdotes fizeram-na beber um pouco de vinho, abençoaram-na e mandaram que fosse repousar. A seguir, decidiram adotar a recomendação recebida, e encetar, nessa mesma noite, o jejum e as preces após as quais seria invocado o espírito do príncipe Haiteno, para dele obter o meio de destruir o vampiro.
Roma foi incumbido de preparar a esposa e decidi-la a assistir à evocação. Ao saber o que dela se pretendia, Nife foi presa de verdadeiro pavor. O só pensamento de rever a alma do infortunado esposo, cujo amor por ela o destruíra, fazia-a tremer. Roma, porém, persuadiu-a de que, se alguma coisa neste mundo podia abrandar a alma de Sargon, era o chamamento, a prece daquela por quem sacrificara a vida. Pelo seu próprio futuro, pela piedade para com os inocentes cotidianamente ameaçados, ela devia ser forte, e, dominando todo o pueril medo feminino, ajudar os sacerdotes na sua missão. Nife era de natureza viril e generosa, deixou-se convencer, e, nessa mesma tarde, recolheu-se ao templo, no intuito de preparar-se, durante os 7 dias de jejum, abluções e preces, para a terrível entrevista com o finado marido. Fixada a noite para a evocação, os 5 sacerdotes de Amon, Amenófis e Roma reuniram-se em uma cripta do templo. 7 lâmpadas, de cores diversas, suspensas ao alto de pequeno altar de pedra, iluminavam vagamente a sala, refletindo-se em fantásticos efeitos sobre os vasos de ouro, destinados às libações, e sobre as esplêndidas incrustações de uma caixa de múmia posta de pé em um nicho. Nessa arca funerária, pintada e dourada, estava o corpo preciosamente embalsamado de Sargon, trazido desde a véspera ao templo, e junto do qual houvera vigília e orações. Agora, os sacerdotes, com as vestimentas brancas de cerimônia, adornados com as insígnias da sua hierarquia, ostentando a pena de avestruz, sinal de iniciação superior, estavam colocados em redor do nicho, braços solenemente levantados para a abóbada. Acabavam de pronunciar as conjurações, que chamavam pela alma do morto e intimavam-na a manifestar-se a eles. Terminada essa preliminar cerimônia, foi introduzida Nife, que, pálida e faces inundadas de lágrimas, ajoelhou ante a múmia. Estava vestida de branco e com simplicidade, os longos cabelos soltos e uma pequena faixa de ouro prendiam-lhe na testa uma flor de lótus. Ó Sargon, divino esposo tornado Osíris, disse ela, em tom suplice, perdoa a minha falta de amor por ti, o mal que te fiz, por imprudência infantil. Agora, que podes livremente ler em minha alma, deves ver meu verdadeiro arrependimento, as honras que presto à tua memória. Tem piedade de mim, a vítima designada pelo sugador de sangue, tem igualmente compaixão das mães e dos filhos ameaçados, e indica o meio de banir para a mente a alma do nigromante, pois que ele não deve permanecer entre os vivos. Sua voz foi afogada pelo pranto, mas, tudo continuou em silêncio. Tomada de súbito desespero, suplicante, estendeu os braços para o nicho e exclamou, ardentemente: Sargon, Sargon, teu amor foi tão grande que sacrificaste a tua vida por mim, deixaste de me amar, para que fiques surdo às minhas lágrimas e às minhas orações. Nesse instante, muitos golpes surdos e secos fizeram-se ouvir, parecendo vibrados contra a urna da múmia, um estranho crepitar sucedeu-se, e luzes fosforescentes apareceram no nicho. A voz da mulher amada havia, em verdade, atingido a alma do moço Haiteno, e ele vinha, do reino das sombras, salvá-la de Orensebe, por segunda vez, dar-lhe, do além-túmulo, essa prova suprema de afeição. Todos cruzaram os braços, em respeitoso silêncio. Nife continuou ajoelhada, olhos voltados para a múmia, que parecia velar-se com um transparente vapor, que se condensou, ampliou, enchendo o nicho qual nuvem cintilante, sulcada de lampejos. Em seguida, um jacto elétrico jorrou da massa nevoenta e encheu o nicho de suave luz, azulada e tão intensa que tudo esmaeceu junto dela, iluminando distintamente a cripta e os assistentes. Sobre esse fundo brilhante, desenhou-se então a forma esbelta de um homem, de pé, diante do nicho, a um passo de Nife, petrificada. Nenhuma dúvida podia haver quanto à personalidade do visitante surgido do reino das sombras. Era bem o rosto pálido e característico, os olhos sombrios e sonhadores do príncipe Haiteno, trazendo o cleft, e a túnica de linho, e as pedrarias que lhe ornavam o colar e os braceletes rutilavam como se estivessem sob a luz solar. O materializado ergueu a mão e pronunciou estas palavras, em voz distinta, porém como que velada pela distância. Vós me chamais para ajudar a consumar a libertação do Egito, seja.
A súplica de Nife chegou ao meu coração, e venho dizer-vos que, ainda esta noite, antes que Ra se eleve, é mister desmurar o bruxo, e um de vós deve mergulhar-lhe na garganta a sagrada faca dos sacrifícios. Isso feito, Tebas estará livre do sugador de sangue, não mais atacará pessoa alguma. E tu, Nife, tu não me amaste nunca. O espectro inclinou-se, com pálido sorriso, para a jovem, pousando-lhe a mão sobre a cabeça. Não importa, vive e ser feliz, a fim de que o sacrifício da minha vida não tenha sido em vão. A luz extinguiu-se bruscamente, a visão desapareceu e de novo as lâmpadas jorraram a fraca e vacilante claridade sobre o nicho misterioso, remergulhado nas sombras, e sobre a alva vestimenta de Nife, abatida, sem sentidos, sobre as lajes. Cheios de emoção e de júbilo, os sacerdotes combinaram e resolveram pôr em execução, sem perda de um minuto, o aviso que lhes viera por uma graça dos deuses. Munidos de tochas e de instrumentos apropriados, rumaram para o funesto local, e, por não quererem testemunhas supérfluas, desmuraram, eles mesmos, o nicho, no qual em breve apareceu, iluminado pela chama vermelha das tochas, a cabeça lívida, de olhos ternos, do feiticeiro de Mênfis, cujo corpo, inatacado pela decomposição, parecia uma estátua de basalto. Houve um momento de sinistro silêncio. Depois, Hanseneb, que, voluntariamente, de tal se incumbira, ergueu a faca dos sacrifícios, e, com um movimento seguro, enterrou a reluzente lâmina na garganta do cadáver. Com o borbulhar semelhante ao jorro das torneiras, uma torrente de sangue vermelho saiu do ferimento, provocando em todos uma exclamação de pasmo. No mesmo instante Hanseneb recuou, com um estremecimento de terror. Parecera-lhe que os olhos ternos do cadáver haviam se iluminado com um raio de vida, voltando-se para ele com indizível expressão de angústia, de sofrimento e de ódio mortal. Talvez não passasse de ilusão, porque já o terrível olhar se extinguia e retomava a terna imobilidade, mas, o sangue prosseguia correndo ao longo do corpo. Silenciosamente, foi retirada a faca do ferimento, fechado de novo o nicho e recolocados os ladrilhos, à pressa. Depois, disse Hanseneb, enxugando a fronte coberta de suor. Amanhã, meus irmãos, voltaremos para apagar os derradeiros vestígios da nossa passagem por aqui. Agora, regressai para repousar, vou dirigir-me a Faraó, para lhe dizer de que forma o Haiteno, que ela protegeu, veio pagar a sua dívida de gratidão, e pôs fim à calamidade que desolava o povo egípcio. Roma encontrou Nife tornada a si, porém, alquebrada. Sem proferir palavra, deixou-se instalar na barca e também em silêncio fizeram o percurso, até que a embarcação encostou junto da escadaria do palácio de Sargon. Amparada pelo marido, subiu para o terraço, à entrada do qual ambos se detiveram. O crepúsculo esmaecia no horizonte, torrentes de ouro e de púrpura inundavam o céu, anunciando a aproximação do astro-rei, que logo apareceu, enchendo a terra com seus vivificantes raios. Um suspiro de imenso desafogo alçou o peito de Nife. Agora, a desgraça estava vencida, o bruxo não reapareceria mais, dissera-lhe Roma, a vida estendia-se diante dela, sem nuvens, e a aparição benfazeja do Deus Sol, no momento desse regresso, pareceu-lhe feliz augúrio. Num impulso de entusiasmo, levantou os braços para o sol. Vês, Roma, depois das trevas desta terrível noite, Ra saúda a nossa volta. É o presságio de que as aflições terminaram e de que a vida será, doravante, de luz e calor. Será o que os deuses ordenarem, nosso amor, porém, nos dará a paz da alma, respondeu ele, emocionado. Agora, minha querida, vem, e agradeçamos aos imortais suas infinitas graças. Pouco depois, o casal ajoelhava diante do pequeno altar florido de suas divindades domésticas, e sua ardente ação de graças elevou-se no rumo dessas forças do bem, que, em todos os séculos, sob diversos nomes, protegem as frágeis criaturas humanas que a elas se dirigem, com fé e orações. Quem verdadeiramente sabe orar, possui a chave do céu. Epílogo. Tão insensivelmente quanto a luz do dia desaparece nas trevas da noite, assim o tempo devora tudo que foi criado, gigante insaciável, seu lema é destruição,
nada lhe é sagrado, nem monumentos célebres, nem obras de arte, nem beleza, nem poder, ele passa insensível, imutável, e tudo se aniquila. Tudo, menos uma coisa, também tenaz, tão eterna quanto o próprio tempo, a alma, o princípio de vida, sempre renascente dos escombros do passado, criando através do tempo um leibor interminável. É noite. A exemplo de centenas de séculos antes, a lua imunda com seus raios prateados uma planície da velha terra egípcia, e se reflete nas águas do Nilo. O rio sagrado não sofreu transformação, mas sobre suas margens passou o gigante destruidor e delas fez um deserto. Por cima dos montículos de areia, dos templos derribados, das estátuas mutiladas, tristes restos de Tebas, a soberba, a cidade das 100 portas, flutuava a vacilante e esbranquiçada nuvem, desenhando, por momentos, uma silhueta humana, vaporosa e quase impalpável. Essa nuvem era uma inteligência, centelha divina e indestrutível, que pairava, pensativa e tristonha, sobre esses lugares onde tinha vivido, evocando, na reminiscência, a época longínqua em que essas ruínas eram esplêndidos monumentos, e em que gerações, de há muito extintas, animavam, com a sua ruidosa vida, a orgulhosa capital do velho mundo. Junto da necrópole, o espírito parou para examinar, suspirando, imensa e devastada construção, meio sepultada pela terra, ele havia visto de pé, em todo o seu primitivo esplendor, esse túmulo da rainha Atazu, com seus pátios imensos, seus terraços, suas colunatas sem fim e suas pinturas de vistosas cores. O tempo destruíra o esplendor do monumento, nenhum traço restava da imensa avenida de esfinges pela qual marchavam noutros tempos as pomposas procissões que iam sacrificar aos manes dos soberanos. As tumbas reais estavam vazias, as vicissitudes dos séculos dali enxotaram os corpos embalsamados dos belicosos Tutmés e da orgulhosa mulher criadora do original monumento, tão diferente de tudo que se construía no Egito, imperecível lembrança das conquistas de seu genitor nas margens do Eufrates e da sua própria vitória sobre os preconceitos dos seus contemporâneos. Doloroso suspiro irrompeu do coração fluídico do espírito, a vista de toda aquela destruição era-lhe penosa, e, apesar disso, as ruínas desse passado atraíam-no invencivelmente. Com a rapidez do pensamento, deixou os escombros de Tebas e penetrou, qual fugitivo raio, numa construção cujas salas estavam atravancadas com a reunião dos mais diferentes objetos. Tudo quanto ali se via provinha do Egito antigo, e que não se encontrava naquela miscelânea. Estátuas e objetos funerários, joias e utensílios de toda espécie, desde as bugiarias pertencentes ao palácio do faraó até os grosseiros petrechos de operários, e lá, numa das salas, as longas caixas, numeradas, sarcófagos de faraós. Um raio de luar descia sobre a madeira enegrecida, sobre as pinturas desbotadas e sobre as faixas desenroladas que mostravam os rostos de alguns, daquela mesma lua, que iluminara com seu clarão aqueles mesmos homens, quando vivos, cheios de força e orgulho. Dolorosa agitação trabalhava o invisível visitante do Museu Bulaq, enquanto olhava, para satisfazer a curiosidade, aquelas amontoadas coisas. Pensava nas mãos sacrílegas que haviam violado todas aquelas tumbas, arrancado do retiro, que supunham eterno, os pacíficos adormecidos, cujas cabeças estavam cingidas pelos séculos com uma nova e venerável coroa. Pobres faraós do Egito, átomos presunçosos, que imagináveis poder desafiar o futuro em vossos refúgios inacessíveis. O tempo fez justiça ao vosso orgulho, não fostes despertados em vossos sepulcros enquanto os estrangeiros invadiam a pátria, devastavam vossas cidades, destruíam vossos impérios, só deixando de pé os indestrutíveis escombros dos templos, das pirâmides, que mesmo a sanha dos bárbaros não pôde dar cabo. Como que por irrisão da sorte, o frágil despojo humano sobrevivera aos monumentos de granito, e eles, a quem eram rendidas honras divinas, aos quais se chegava com a face no chão, não passavam agora de objetos numerados, expostos à banal curiosidade de cada visitante. Lá repousava agora o altaneiro Ramsés e, ainda enrolado em panos tecidos para ele pelas mãos dos súditos, seu rosto, enegrecido pelos séculos, refletia ainda o orgulho que o animava outrora,
e os visitantes examinavam curiosamente aquelas mãos ossudas que brandiram a rei Tidarmes nas batalhas contra o desaparecido povo dos Haitenos, aquela boca, de lábios fechados, da qual uma palavra decide a da vida ou morte de milhares de homens. Lá também se encontrava a múmia de Tutmés II. Mãos bárbaras quebraram o corpo do grande conquistador que subjugou a Ásia e construiu os maravilhosos templos que lhe imortalizaram o nome. Também lá estava um desses tipos dos velhos soberanos do Nilo, tenazes e armipotentes, primeiros não só na vitória, mas na batalha, conseguindo triunfos, eletrizando seus guerreiros pelo exemplo, persuadidos de que os deuses protegiam as suas sagradas cabeças. Tal geração de heróis morreu, extinguiu-se, os tempos e os usos modernos tudo mudaram, as bombas e a dinamite substituíram a machadinha e as flechas, a matança à distância substituiu as lutas corpo a corpo, os soberanos atuais, se vão à guerra, assistem do alto de uma colina, rodeados de brilhante Estado-Maior, ao massacre dos súditos, não combatem mais, condecoram com uma cruz de ferro, os heróis melhor recomendados ao seu favor. A cabeça fluídica do visitante inclinou-se pesadamente, a lembrança do glorioso passado daquela pátria, tão amada, pela qual muito pecara e muito trabalhara, também ele tivera a coroa mística dos soberanos do Nilo. E um invencível desejo lhe veio de rever, em todo o primitivo esplendor, os lugares onde vivera. Sem dúvida, para o olhar humano, Tebas, Mênfis, Tanis desapareceram do solo, o barbarismo dos homens deixaram-lhe apenas sobreexistir o nome, porém, nas camadas luminosas do passado, elas se conservam intactas e vivas, a mão piedosa da criação empilha nos seus arquivos fluídicos e eternos o reflexo fiel de tudo que existiu, desde os continentes submersos, as civilizações desaparecidas, com os seus monumentos e costumes, até as figuras, atos e pensamentos dessas raças extintas. Lá, a destruição não existe, e basta uma potente vontade para fazer ressurgir a fata morgana do mais longínquo passado. Um tal impulso de vontade animava a vaporosa e pálida sombra, que planava no ar e despedia de si própria como que um fluxo de fogo, iluminando o espaço, arrastando o espírito através das camadas fluídicas dos séculos escoados. Bem pronto surgiu de todas as partes, em torno do ser espiritual, maravilhosa cidade, cheia de movimentos e vida, tal qual na remota época, templos e palácios espelhavam-se nas águas do Nilo, coalhado de embarcações, porém, tudo diáfano, afogado em azulada claridade, suave, vacilante, e como que atravessado por essa luminosidade. Com um esmaecido sorriso, o velho soberano do Nilo contemplou a soberba cidade evocada do abismo pela sua vontade, porque, se o tempo domina nas ruínas do passado, acima dele reina o pensamento, para o qual não existe nem tempo, nem destruição. Era Mênfis, do tempo de Atazu, que revivia aos olhos do espírito que a evocara e contemplava aqueles lugares outrora tão conhecidos. Nada mudara, aquela alta e espessa muralha cinturava, tal qual no velho tempo, os jardins e o misterioso palácio do nigromante. O transparente visitante deslizou, pelas aleias sombreadas, para o silencioso e esplêndido edifício, que parecia envolver uma nuvem volatilizada de aroma suave e sufocante. Parou. A alguns passos, apoiado a uma coluna, estava um ser, também pertencente à população do passado, não a personalidade, e sim a sombra ou reflexo, cujos traços lembravam os de Horenseb, mas as insígnias reais que o adornavam eram de um monarca moderno. Mau príncipe do Egito, triste rei de Baviera, que malsãs quimeras, remotos e deletérios odores do passado, arrastaram ao abismo, murmurou o faraó. É, pois, nos reflexos do passado que buscas olvidar os sofrimentos do presente, e não sozinho, acrescentou, prestando ouvido a estranhas harmonias, tão depressa suaves, tão pronto discordantes e selvagens, que faziam vibrar a atmosfera. O grande maestro, que protegeste, veio reencontrar-te aqui? Para acalmar a alma inquieta, misturou suas criações atuais com os sons selváticos que acompanhavam os ritos sangrentos do sacerdote Tadar. Com expressão de tristeza, o visitante elevou a transparente mão, fazendo dela jorrar acre e devorante flama, que paralisou os sons daquela música pungente, a qual de pronto cessou.
Por que nos vens perturbar e reprimendar o querer, com as recordações do passado, olvidar o presente? Dirão, com ira, Luís II e Richard Wagner. Não fizeste o mesmo, átomo impotente, despido do cetro e da coroa. Tua mão não mais empunha o chicote, não brande a rei-te d'armes, não travas mais batalhas, tua glória, e assim teu poderio, é poeira. E, fugindo ao triste presente, não vens, tal qual fazemos, retemperar-te no reflexo da tua sepultada grandeza. O espírito refez-se e pareceu iluminar-se por inteiro com fulgente e doce luz. Enganai-vos, pobres companheiros do passado, não evito o presente, nem me fazem falta batalhas mais gloriosas do que as daqueles tempos, não mais me orno com a coroa do Egito, mas trago a do trabalho espiritual, manejo a afiada reite do pensamento e a descarrego sobre as trevas que obscurecem a inteligência. Meus prisioneiros são aqueles que arrasto para o progresso, para o arrependimento, para a fé, e em vez do cetro, trago a luz que ilumina o verdadeiro alvo da alma, e o latego que mostro aos homens. Olha! Grande e luminosa cruz se lhe desenhou no peito, é o símbolo da eternidade, a qual ninguém foge, e que, por imutável lei, pune cada um pelo que haja pecado. A luta entre Ra e Moloque prossegue igualmente, e os celebrantes de Moloque não morreram convosco. É o Espiritismo, mensageiro de luz e de amor, que deve combater o moderno ocultismo, esta ciência que se envolve de trevas e teme a claridade, cujos sacerdotes não mais bebem o sangue das suas vítimas, porém, sobre um altar enlodado, devoram a vitalidade moral, matam o despertar da alma, o impulso ao arrependimento e a renovação espiritual. Esses servidores do mistério desfiguram a verdade por um egoísmo inaudito, praticam ritos impuros, e, apesar disso, prometem aos desmoralizados adeptos a união com a divindade, sabendo perfeitamente que tanta escuridão não pode unir-se à fonte luminosa de todas as coisas. Não se pode, por meio de orgias, abrir as portas do invisível e evocar a divindade, não é dado aos que têm as mãos impuras soerguer o véu de Ísis, para firmar os olhos nos seus sublimes traços. Os sacerdotes e as sacerdotisas, ante o sacro altar, devem ser puros de alma e corpo, e abandonar, nos degraus do templo, todos os maus desejos. Para invocar o invisível, o homem deve espiritualizar-se, reaquecer a alma por uma prece isenta de todo interesse material. Se ao encontro do invisível enviardes luz, a luz vos responderá, seu mensageiro será puro quanto a vossa fé, vossa oração, vossos desejos, ele vos trará a saúde do corpo e a paz da alma, sem vos pedir coisa alguma, de material, por preço da sua presença. Mas, se viciosos sacerdotes, materialões, enviarem trevas por mensageiras aos habitantes do mundo invisível, um espírito das trevas aparecerá e fará pagar, pela sua vinda, um tributo material. Torno a vós, meus irmãos, que buscais nesse passado que só vos deu sofrimento. Quisestes gozo, sem amor, e só haveis recolhido dor e vazio da alma, sacudi o erro e o egoísmo, dominai a matéria, para que ela não vos arraste ao abismo das trevas, no seio das quais não mais vereis a claridade. A vós e a todos aqueles cuja alma está obscurecida, quisera gritar. Fazei um esforço para o bem, e tudo se tornará luminoso em redor de vós, e não mais buscareis o vício para esteio da existência, que vos parece vazia sem ele. Uma deslumbrante luz se havia concentrado pouco a pouco em torno do espírito, a miragem da cidade dos faraós esmaecera e se fundira sob a abóbada azulada e vaporosa que esta própria rasgara, descobrindo um horizonte sem limites, cheio de esplêndidos luzeiros. Os pobres espíritos sofredores acompanharam, com atristado olhar, o audacioso e célere voo daquele que lhes havia falado, e que não estava só, nesse oceano de luminosidade. Numerosa falange de combatentes pelo progresso e pela perfeição descia para espancar as trevas da terra, e ao seu encontro surgiam, de todos os recantos, inteligências, ávidas de repouso, de saber e de fé, dispostas a conduzir o archote do progresso ao ambiente onde deviam agir. E todas essas almas quebrantadas, fatigadas das trevas da matéria, murmuravam, através das esferas, Fiat Lux. Faça-se a luz. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.